Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje eu vim trazer um assunto um pouco polêmico, né? Ceiar sem ser batizado é pecado. É pecado a gente ceiar sem a gente ser batizado. É o que a gente vai falar aqui no dia de hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, acione as notificações, o sininho. Nós estamos aqui todos os dias, sempre trazendo uma palavra de Deus para você, tá bom? E deixa o seu nome aqui embaixo nos comentários, deixa a sua opinião aqui, eu quero saber de você, se você acha que ceiar sem ser batizado é pecado ou não, tá bom? Bom, vamos lá. Muitas igrejas, queridos, eles normalmente, as pessoas que chegam lá na hora do culto, normalmente eles ceiam, né? Normalmente ceiam, pega a ceia e ceia junto com os irmãos, né? Eu não estou aqui dizendo que nós somos melhores ou piores, eu vou dar aqui a minha opinião segundo o que eu entendo da palavra de Deus, tá certo? Segundo o que eu entendo da palavra de Deus. Então vamos lá. Ceiar sem ser batizado é pecado? Eu não vou dizer que é pecado, mas eu vou dizer que pode ser perigoso. Pode ser perigoso. É a minha visão, tá bom? Pastor, mas todos nós temos pecado, todos nós temos pecado sim. Mas existem três categorias de pecados. Três categorias. Que é iniquidade, quem comete iniquidade, né? A segunda categoria é aquela transgressão e o pecado. O pecado a gente comete todos os dias, sabe? A gente comete mesmo, né? Uns mais, outros menos. O pecado todo mundo comete, né? Agora, tem a transgressão, é quando você transgride uma lei de Deus. Por exemplo, na lei está dizendo que a gente não pode matar, a pessoa vai lá e mata. Foi uma transgressão. Sabe, ele sabe que está errado, ele matou. Ou ele adulterou, né? Ou ele cobiçou. É uma transgressão. Transgressão é um pecado mais grave, vamos dizer assim. Ah, pastor, então quer dizer que o senhor acha que tem pecadinho e pecadão? Sim, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, tá bom? Se há pecadinho, vou até escrever aqui, ó, pecadinho e pecadão, tá bom? Isso eu vou deixar para um outro vídeo para a gente explicar isso daqui, porque eu tenho um texto bíblico para isso também. Então tem a transgressão e tem a iniquidade. Jesus ele falou assim, afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É quando a transgressão ela já faz parte da vida do camarada. Ele já comete a transgressão e ele acha que é normal. Ele acha que aquilo que ele está fazendo é super normal. Para ele não é mais errado, para ele não é mais pecado. Ele vive isso, ele respira isso. Sabe? Não é aquele cara que fez e se arrependeu, ele sabe que está errado, ele se arrepende. Não. É aquele cara que acha normal. Então, assim, então tem esse tipo de coisa. Então, aí nós vamos lá no texto bíblico. Eu quero ir no texto bíblico, lá de 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 27, que diz assim, ó. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, né? Ou seja, a pessoa que vive em transgressão, a pessoa que vive em iniquidade, ela não pode participar dessa forma. Ele tá em pecado grave. Ele tem que se consertar, sim. Ele tem que se consertar, sim, porque ele não está comendo indignamente, ele está comendo indignamente. Ele não pode fazer de qualquer forma. Ah, pastor Daniel, mas Judas, ele iria trair Jesus. Judas, ele andava com Jesus. Ele andava com Jesus. Jesus estava tentando consertar ele. Você vê que Jesus, ele coloca Judas do lado dele ali, como em destaque. Né? Porque quando Jesus, ele fala, aquele que foi me trair vai colocar a mão junto comigo no prato, Judas estava do lado dele. Era um lugar de destaque. Mesmo assim, o cara traiu. Jesus, ele estava querendo salvar aquele homem. Então, assim, não. Quem não é... E por que eu falo se a pessoa não for batizada? Porque normalmente os batizados, eles já têm esse ensino. Pelo menos era para ter. Não quer dizer que o batizado não vai cometer transgressão e não vai cometer iniquidade, mas era para ter. Então, na realidade, a nossa preocupação é que qualquer um não vá lá e coma
e acaba tendo algum problema, porque o texto ele vai dizer depois, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, quando a gente come o pão e o corpo o pão, né, e o cálice indignamente, a gente pode até ficar doente ou morrer. É o que o texto está dizendo, não sou eu que estou falando. Entendeu? Não sou eu que estou falando. Então, para essas pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Bíblia, é melhor ficar do lado delas, se batiza, tem um conhecimento, tem um estudo e depois vai ceiar. Por quê? Porque a Bíblia também fala que a partir do versículo de número 27, que aqueles que vão ceiar têm que discernir o corpo de Cristo. A pessoa não é nem do corpo de Cristo. O que é ser do corpo de Cristo? É estar em comunhão com Cristo, é estar em comunhão com a igreja, com a noiva de Cristo. O que é estar em comunhão? O que é estar em comunhão com Cristo, com a noiva de Cristo? É andar com Cristo. É andar segundo os mandamentos de Jesus. Se você não anda segundo os mandamentos de Jesus, se você não tem comunhão ali com os irmãos, com o próprio Cristo, como que você vai tomar a Santa Ceia? A Santa Ceia não é de qualquer forma. A Santa Ceia é algo solene, algo que Jesus ele deixou para nós, tá? Foi uma das suas ordenâncias e é algo muito grave, muito sério mesmo. Nós devemos levar com seriedade. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não estão levando com seriedade. Então, mais do que pecado você tomar a Santa Ceia sem ser batizado, é que você pode até morrer. Essa é a realidade. Você pode até morrer, pode acontecer até alguma coisa muito mais grave do que aquilo que você pensa. Esse é o meu parecer. Não se deve tomar ceia se você não for batizado ou se você estiver em transgressão e iniquidade. Né? Quando as pessoas falam, pastor, pecado todo mundo tem. Claro que a gente tem. Todo mundo peca. Se a gente fosse levar por esse lado, então ninguém tomaria ceia. Mas a transgressão e a iniquidade não é para crente ter, não. Crente não pode ficar vivendo no adultério. Não pode estar matando os outros, fazendo essas coisas. Não pode. Sabe? E contra o pecado a gente tem que lutar todos os dias. Não é porque o pecado ele é menor, entre aspas, ele também pode levar para o inferno. Porque do pecado, se você se acostumar com o pecado, ele pode se tornar uma transgressão. E se você se acostumar com uma transgressão, ele pode se transformar em uma iniquidade. Olha o peso disso. Olha o perigo disso daí. É por isso que a gente tem que fazer com muito temor a Deus, tá bom? Essa é a minha opinião. Li a palavra de Deus, minha opinião é segundo a palavra de Deus, não é segundo o meu parecer. Eu quero saber a sua opinião. Pode ou não pode tomar Santa Ceia sem ser batizado? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Coloca a sua opinião com respeito, tá bom? Não precisa brigar. Se você tiver uma opinião diferente da minha, não precisa brigar. Não, deixa aqui a sua opinião. Eu vou respeitar a sua opinião, tá bom? Deus abençoe.